Olá, bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, comigo, Frei Jaci. Hoje quero falar para você sobre três figuras importantes na nossa igreja e para o mundo cristão: Pedro, Paulo e Francisco, o Papa. Três homens, três histórias que se entrelaçam na fé. E veja o que eu preparei para você. Pedro e Paulo e Francisco. A gruta, a baixa estrutura e a liberdade. Três histórias que se entrelaçam na fé. Compreendeu? Não? Então não saia daí que você vai compreender a relação entre Pedro, a gruta, Paulo e Francisco. Pedro é a pedra ou gruta, a casa dos pobres de seu tempo. Paulo é aquele de baixa estatura, ou aquele que implora, considerando seu nome Saulo. Francisco significa o francês, o homem livre, ou o homem forte, conforme o seu primeiro nome, Mário. Dois judeus e um argentino. São três personagens de fundamental importância para os quase 1,5 bilhão de católicos, assim como para os 31,4% de cristãos no mundo. Falar de três pessoas nos remete à importância do número 3 na revelação bíblica. A fé judaica se baseia no amor a Deus em três modos: coração, alma e posse, conforme Deuteronômio 6, 4 a 9. A fé cristã, filha do judaísmo, na trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é também três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Atos 12, 1 a 11 diz que Pedro estava preso pela terceira vez, por ordem de Herodes Agripa I. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, conforme Mateus 26, 69 e 75, outras 3 sido interrogado por ele, por Jesus se o amava, João 21, aqui é 3 vezes preso por anunciar Jesus ressuscitado. Em Mateus 16, 13 e 20, Jesus pergunta aos discípulos sobre o que o povo pensava sobre ele. A resposta também vem em 3 nomes: João Batista, Elias ou Jeremias. São 3 profetas de uma importância ímpar para a fé judaico-cristã. Seguindo essa máxima do 3, permita-me dizer 3 palavras sobre Paulo, Pedro e Francisco. Paulo lutou fervorosamente contra o cristianismo e em favor dele. De perseguidor, tornou-se o maior missionário no anúncio de Jesus ressuscitado. Ele disse: em vão seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Está em 1 Coríntios 15. Ele pregava com ardor, mesmo não tendo conhecido Jesus de Nazaré, o que o levou à morte por volta do ano 67 da Era Comum, por decapitação em Roma. E lembra que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Quando a morte era inevitável, Paulo exclamou: combati o bom combate, terminei a minha corrida, conservei a fé. A imagem de Paulo esportista é fundamental, é fenomenal. Paulo, o pequeno, foi um lutador na fé. A coroa de sua vitória olímpica é outra, a da justiça e a da imortalidade. Paulo tornou-se um atleta imortal do ressuscitado, jamais esquecido pelos guerreiros cristãos de ontem e de hoje. Sobre Pedro, vale recordar o episódio no qual ele professa a fé em Jesus como Messias. Jesus então lhe diz: tu és Cefas, ou tu és Kefa, e sobre ela edificarei a minha igreja. Kefa é pedra e gruta escavada na rocha. Naquele tempo, o povo tinha o costume de escavar as rochas para daí tirarem pedras para construir casas. Dos buracos formados sobre essas rochas, recebia na língua familiar, o aramaico, o nome de Kefa. Daí também vem Kaf, é isso daqui, ó, de baixo.
Aos pobres restavam o infortúnio de morar nessas cavernas ou grutas. Kefa também traduz, evidentemente, o substantivo grego Petros, Pedro, que significa pedra. Considerando o que foi dito acima, há espaço para duas afirmações hermenêuticas plausíveis. Primeiro, Pedro representa a rocha, a pedra da nova comunidade de fé, que sabe quem é Jesus e quer anunciar a fé e vivenciá-lo, tendo Pedro como seu líder. Segundo, Pedro é a igreja dos pobres, que vivem nas grutas de ontem e nas favelas de hoje, e nos barrancos, lugar onde a igreja deveria estar, mas infelizmente está cada vez mais se distanciando. As igrejas evangélicas proliferam porque os católicos não foram capazes de dar resposta aos problemas da pós-modernidade. Não que eles saibam também, mas pelo menos estão mais próximos dos empobrecidos, na vivência de seus problemas econômicos e existenciais, mesmo que tirando proveito da situação. Pedro tem as chaves que abrem as portas e ligam todos com o eterno divino. Mais tarde, as comunidades entenderam que a liderança de Pedro foi repassada para aqueles que o sucederam, os quais receberam o nome de bispo. Destaque para o de Roma, que se tornou também Papa, líder da Igreja Católica Universal, Apostólica e Romana. O Pedro atual se chama Francisco, em homenagem ao pobrezinho de Assis, São Francisco. O Papa Francisco é um homem de profunda intuição pastoral e próximo dos empobrecidos. Um homem livre na fé, sem amarras do catolicismo tradicional. Escolheu, como ele declarou posteriormente, que o nome Francisco é para recordar o seu ministério em favor dos empobrecidos, da paz e da ecologia. Quem não entende isso o chama de comunista, sem nem mesmo entender o peso desse adjetivo. O Papa Francisco tem lutado com fervor evangélico, na simplicidade e espontaneidade que lhes são peculiares, para direcionar a igreja para as grutas escavadas nas rochas. Não tem sido fácil. Não são poucas as resistências encontradas entre os que querem uma igreja forte e poderosa sobre as rochas do poder, uma volta, infelizmente, ao passado. Em nossos dias, urge a união da igreja em torno da pessoa do Papa Francisco, em sintonia com as igrejas locais, as comunidades, os padres, os leigos e os bispos, a partir dos ensinamentos que a tradição de fé nos legou, de modo que possamos construir um mundo e um ser humano novos. Com Pedro, Paulo e Francisco, somos chamados a testemunhar o reino e a continuar a sua construção, lutando por um mundo de paz e de bem, alicerçado sobre a rocha da vida moderna. Um abraço, fique com Deus, compartilhe e até a próxima, se Deus assim o permitir. E se não é inscrito, não se esqueça de inscrever no nosso canal Bíblia Apócrifo e compartilhar este nosso canal. Lá você vai encontrar uma playlist com várias possibilidades de escutar ou assistir outras reflexões bíblicas. Tchau.